Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada pela confiança, pelo desejo de passarmos esse tempo juntas. Não é, Conceição? Sim, Mirtz, é um prazer estar aqui, é uma alegria ter você conosco. E esse programa é para gente, para nós mulheres, para nós, para vocês. E eu creio que o assunto seja gostoso hoje de desfrute. Homens sejam muito bem-vindos, porque eu acho que tudo também que interessa às mulheres Sim, interessa aos vai homens. interessar aos homens, porque É você tem uma mulher na sua casa, seja sua mãe, seja sua esposa, sua filha, né? E quando a gente fala, às vezes, de dificuldades nossas, fica bem mais fácil para o homem entendê-las, né? Entender. E o programa de rádio também tem isso. A gente fala, é programa para mulheres, mas a maioria dos homens participam, Sim. às vezes até dão retorno, né? Ouvem a e palavra. aprendem muita coisa, viu, Conceição? Aprendem também a nos conhecer melhor. A conhecer melhor, né? Enfim, a viver melhor. Sim. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Você vai dizer mais uma vez? Vamos falar sobre ansiedade à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia. Ansiedade à luz da Bíblia mesmo, porque hoje todo mundo fala nisso, isso é muito comum. Eu penso que nas gerações da minha avó, talvez ansiedade e depressão fosse uma palavra lembrada em raríssimos casos, né? Eu nem me lembro de Delas- ter ouvido delas- isso no meu tempo de jovem. Não se via Eu falar. lembro, por exemplo, eu em relação à depressão, porque quando eu tive minhas filhas, eu tive depressão pós-parto. Pós-parto, sim. Sabe? Mas Sim. é uma Mas depressão é ligada pontual, ao né? hormônio. Ela é pontual. Ela ligada ao hormônio. E mesmo assim era novidade na época para mim. Sim. Eu nunca tinha ouvido nem minha mãe, nem a minha avó falarem que um dia quem tinha filhos podia ter esse tipo de coisa, né? Sim. E, na verdade, sabe por quê? Porque foi só na segunda metade do século XX, Sim. e lá em torno de 1980, que a Organização Mundial de Saúde reconheceu ansiedade e depressão como uma doença. Sim. Como doença. É a TAG, né? O transtorno de ansiedade generalizada. Sim. Então, a Associação Americana mesmo só foi reconhecer. Então, é novo, querendo ou não, é 40 e poucos anos. E talvez a pessoa no passado tivesse alguns sintomas, mas naquela época não Jamais existia nem ia classificar como isso, né? ficava bem depois, eu acredito, porque não se tinha nem tempo de pensar nesse Agora, tipo de coisa. depois dessa classificação, e aí começa-se a pesquisar, a colocar números, aí as estatísticas vão lá para cima, né? Isso acontece na metade do século, na primeira metade do outro, os números já são assim Assustadores, assustadores em relação Sim. à população mundial, sabe? O problema hoje de saúde mental é no mundo inteirinho, né? Sim. Olha o dado que eu peguei, que em 2019, que não é, né? 301 milhões de pessoas sofriam algum tipo de transtorno de ansiedade. Incluía-se todas as idades, desde adolescente até idosos, meia-idade, né? Sim. E nós, no Brasil, o Brasil é o país, um dos países mais ansiosos do mundo, se não o maior, com o maior número de pessoas ansiosas, né? Então, são estatísticas que nos levam a sentar um pouco e, como cristãos, falar, escuta, né? Como é que a gente pode olhar? Tem outra maneira de olhar para isso, né, Conceição? Sim, e a gente sabe que isso é uma coisa da emoção humana, né? A tendência dos últimos dias é aumentar. Por quê? Porque é muita informação, muita cobrança, muita pressão, né? E o ser humano é como se ele tivesse... Você olha tudo isso acontecendo muito rápido e você pensa, eu estou perdendo o bonde da prosperidade, eu estou perdendo o bonde, eu ainda não me casei, fulano já casou. Por quê? Porque chega casamento pela internet, fulano casou, as informações chegam muito rápido. E a cobrança é muito maior, isso gera ansiedade. E em cima do que você está falando, Conceição,
principalmente depois da Covid, que não foi há tanto tempo atrás, Sim. os casos subiram em torno de 25% justamente por isso. Sim. Porque veio uma possibilidade, de repente tudo pode acabar, porque quem sabia o que aquele vírus podia fazer, né? Então, depois realmente da Covid, constatou-se um aumento muito grande dessa estimativa inicial, né? Sim. Então, ela é um tema de destaque, sem dúvida, na nossa sociedade e tudo, mas como eu coloquei para você que nós iríamos olhar à luz da Bíblia, Sim. O livro mais antigo da Bíblia, mais antigo, que nem é o de Gênesis, é o livro de Jó, né? Vai nos falar sobre ela, sabe? Então, eu vou ler para você, já que nós vamos tratar nesse nível, no livro de Jó, capítulo 7, verso 11, está escrito assim: por isso, não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sim, todos os sintomas estão ali. Sim. Amargura de alma, Sim. Angústia no espírito. É disso que nós estamos falando hoje e que sempre aconteceu, né? No passado, a Bíblia fala disso e a gente quer conversar como é que a gente pode tratar um pouco com isso, né? Você vê que isso existia, mas numa proporção bem menor. Porque nós não estamos dizendo aqui que você não pode ter ansiedade. Um pouquinho, você fica ansioso. Não, tem um casamento. Eu vou casar daqui, por exemplo, vou casar daqui 1 ano. Eu fico ansiosa com o casamento. A ansiedade benéfica, ela faz parte do ser humano, ela é necessária, ela mostra o seu interesse, tudo é claro. Eu fico ansiosa esperando um dia maravilhoso. Pela viagem que eu quero fazer. Isso, vai conhecer um país pelo diferente. Aniversário que eu quero celebrar. Sim, aniversário de casamento. Pelo nascimento de um filho, pelo casamento de uma filha. Tem 1001 motivos muito legais de ficar ansiosos. Sim. E a ansiedade também negativa, ela não é tão ruim quando a proporção dela tá... Ela te protege às vezes. Protege. Sim, isso que eu estou falando, porque ela te protege. Eu fico ansiosa pela viagem que tem algum risco, alguma coisa, eu me protejo, eu tomo mais alguns cuidados, eu me cerco, né? Então, ela tem... essa sempre existiu, né? Nós estamos falando agora de outra, que, na verdade, ela abrange vários fatores. Até esse primeiro que eu falei, até uma desregulação hormonal, no caso da gravidez, né? Sim. Porque em 9 meses de gravidez mudam todinho os hormônios de uma mulher, né? Sim, e toda a vitamina, tudo que você tem vai para o bebê. Então, é natural você ter um desgaste Também depois. tem as coisas assim, eu me lembrava que a coisa assim que nas minhas 2 gravidez, que mais pegava para mim era meu cabelo, ficar liso, escorrido, sabe? E eu queria que ele tivesse volumoso, que era coisa assim, era aquele cabelo liso, escorrido, que tinha a ver com hormônios, né? Sim. Mas também entra nessa história toda a personalidade, o temperamento, dependendo, né? Eu acredito que os melancólicos, por exemplo, vão ter uma tendência muito maior, sim, né? de passar por problema de depressão, de ansiedade, do que um colérico ou um outro, né? Mas são assim, o que é que pode realmente levar tantas coisas, sabe? Características pessoais que você tem, né? Enfim, o padrão de vida, às vezes, que a pessoa está levando, né? Sim. Mudanças muito bruscas na vida. Perda de né? Perdas, né? Perda de bens. De bens, de qualquer coisa. Às vezes, até uma coisa que seria benéfica, às vezes uma mudança de país ou alguma coisa com um objetivo mais nobre ou melhor pode trazer uma coisa negativa, né? Enfim, né? Sim. E essa ansiedade, o problema da ansiedade, Mirtz, está na quantidade que você fica preso ali na tua emoção, né? Sim. Porque essa ansiedade com uma festa, com uma viagem, isso é normal no ser humano. Agora, existe o quadro doentio de ansiedade, que eu acho que é o que você quer falar. O sofrimento
aquele que vai nos causar sofrimento mesmo é quando ele já foge só do campo da minha mente, da minha emoção, né? ele já vem para o meu físico. Você já começa a transpirar, né, sudorese, taquicardia, né? Medo, desespero, forte, sabe? Então, isso aí ela já chegou num nível que ela está te prejudicando. E né? A ansiedade, Mirtz, é importante a gente comentar, ela tem sempre a ver com algo que a gente quer lá no futuro, sabe? Na maioria das vezes. Todas as vezes. É o futuro. Por isso que eu falo que um dos fatores do povo estar tão ansioso, hoje a gente vê crianças com problema de ter, né, de ansiedade. Por quê? É muita cobrança, é muita informação, é muita tela, é muita coisa para a criança lidar. Tem que fazer inglês, tem que estudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer... É muita tarefa, muita atividade para a criança e desenvolve ansiedade. E o ser humano não é diferente. E sabe, queridos... O adulto, né? Uma das coisas que a gente colocou que tem a ver muito com a maneira de você ser, com a sua personalidade, eu já dei esse exemplo aqui. Como é que você vai reagir, por exemplo, de duas pessoas de personalidade diferente? Eu já dei, mas eu gosto de dar de novo. Se você ouviu, faz bem ouvir de novo. Eu digo, às vezes, duas mães levando 2 filhos ao aeroporto porque ele vai fazer uma viagem de intercâmbio, vai passar 1 ano fora do país. Dependendo da personalidade das mães, a primeira vai estar absolutamente ansiosa, com um pensamento só: meu Deus, o meu filho vai sofrer, o que será que ele vai comer? Você vê que é uma coisa da emoção. Tudo tá tudo ligado. Sim. Ela vai estar chorando. E quando ele sentir saudades da família, e quando isso está acabada, né? A outra mãe, se tiver um temperamento, uma maneira de ser diferente... meu filho vai ter outra oportunidade. Claro, vai viver que coisas maravilha, vai viver experiências novas e tá feliz. Isso é a cura para a ansiedade, sabe? É a questão de visão, né? Agora, de você controlar tem a tua a emoção. ver com o seu emocional, Controle com a sua da maneira emoção. de pensar. E você diz, enquanto que nós vamos chegar na Bíblia? Eu já chego na Bíblia, na oração, porque, inclusive, uma orientação bíblica é: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sim. Traga para a tua mente pensamentos, sabe? Bons, que edificam, e sabe? Tipo fuja assim, desse tipo de pensamento que te leva para... Nesse caso, exemplo que eu dei mesmo, para quem é cristão, vai assim: é presente de Deus para o meu filho. Sim, é o Deus que está cuidando dele. E outras coisas assim, que vai me trazer um descanso, uma paz, como diz a palavra, que excede todo o entendimento, né? E, sabe, queridos, a gente percebe hoje características de pessoas assim, na maneira de falar, né? Na maneira de agir, de se movimentar, né? Pessoas tensas o tempo todo, né? Então, só que para nós cristãos, né? Porque você pode dizer, tem que procurar ajuda médica. Sim, eu não vou nem negar essa possibilidade. Algumas pessoas vão precisar mesmo. Mas, queridos, remédios só tiram sintomas. Sim. A gente precisa curar a raiz, o problema. Precisa cuidar da emoção Precisa cuidar dela mesmo, né? Sim. E a raiz do problema você encontra, tá? Eu vou ler para você um texto da Bíblia. Aliás, antes de ler, eu vou chamar um intervalo, que é bem rapidinho, e daí eu já volto para a gente continuar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta e nós queremos falar sobre a ansiedade
à luz da Bíblia, porque conforme as Escrituras, conforme aquilo que está escrito na palavra, a ansiedade no cristão é uma crise de fé. Parece esquisito isso, mas não é uma verdade? Sim. Se você... Porque ela é uma ordenança bíblica. É ordenança. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Sim. Tá? Então, Jesus dá uma ordem. Ele dá os meios para você realmente poder cumpri-la. Ele jamais mandaria a gente fazer alguma coisa que nós não fôssemos capazes. Sim. E ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, aí ele vai dizer os porquês. Né? Então, nós temos que pensar dessa maneira. Existem promessas, versículos que nos trazem essa garantia. João 16:33, por exemplo, diz assim, essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Ele diz, eu vim para isso, né, Conceição? Sim. Eu vim para dar essa possibilidade para vocês. Sim, né? E isso é gostoso da gente ouvir, Mirtz. Nós vemos pastores com problema de distúrbio, de ansiedade, depressivos, porque é uma pressão muito grande sobre a vida deles, há uma cobrança muito grande em cima, né? E eles são pessoas comuns, pessoas como nós, com fé, né? Que passam às vezes. Então é importante também a gente lembrar, Mirtz, que às vezes problema de ansiedade e depressão é falta de suplemento de alguma vitamina. Como você citou, quando a mulher fica grávida, as vitaminas vão para o bebê e ela tem esse problema, às vezes falta de nutrientes. Então é importante, sim, como nós falamos, buscar na palavra de Deus a causa. E saber a causa. Se a causa é clínica, realmente você vai remédio. Precisar tomar uma vitamina. Às vezes a falta de um item, de um suplemento, pode desencadear uma ansiedade. Mas como isso você vai ter reflexos físicos, Sim. fáceis de serem detectados, né? Qualquer coisa, e se procura tem uma médico, coisa, né? e se tem uma coisa que a gente faz, é isso mesmo. Sim, procura sabe? médico. Se você tem uma dor de cabeça que não cede, né? O dia inteiro com alguns comprimidos, com certeza no outro dia você está atrás do médico. Procurar o médico. Né? Agora, a palavra de Deus nos diz que nós devemos confiar e lançar sobre ele qualquer tipo de ansiedade. Então, está dizendo que nós vamos ter momentos de ansiedade. Mas quando ela vem, você lança, fala, Senhor, eu te entrego essa ansiedade. Eu vou ler para você 1 Pedro 5, 6 e 7, que todo mundo conhece. 1 Pedro 5, 6 e 7 diz assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, a seu tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, Sim. porque ele tem cuidado de vós. Sim. Sabe? É isso que eu digo. Você tem ansiedade? Você tem ansiedade. A ansiedade faz parte da vida do ser humano. O que nós estamos aprendendo com a palavra de Deus e que a gente aprendeu é que eu posso, no momento de ansiedade, sair da crise de ansiedade lançando sobre o Senhor aquilo que está me preocupando. Sabe, queridos, porque eu vou ler Filipenses e explicar melhor ainda para você. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse é o segredo da cura da ansiedade. Claro. Esse é o meu segredo, para não viver a ansiedade. E outra coisa, isso daqui está escrito na palavra de Deus, não é como um bom conselho. Não, é palavra de Deus para a vida. Eu sempre digo, fica a dica, né? Sim. É para ser colocado em prática. Sim. Colocado até, vai colocar mesmo. Aliás, colocado em prática, sabe por quê? Porque esse aqui é o estilo de vida cristão. Sim. É simples assim. Sim. Difícil assim, mas simples assim. Né? Sim. Jesus, quando trouxe o reino, ele disse assim, eu vim trazer para vocês uma nova maneira de viver, de enxergar paz. A vida. Sim. Ele falou, é essa paz. Quando ele disse, tragam a sua ansiedade até mim, ele diz, não é porque eu vou pegar e resolver já esse teu problema. Ele diz, não,
Quando você entrega para mim, você vai experimentar uma paz que excede todo entendimento. Sim, é isso Não mesmo. resolveu nada ainda, Sim. mas eu estou em paz porque eu entreguei. Essa é uma causa que Deus vai me ajudar Sim. e vai cuidar, né? E uma coisa muito importante para a questão da ansiedade é você confiar que Deus sempre tem o melhor para você. De repente, esse teu projeto de fazer essa viagem, o que está te causando ansiedade, esse casamento que nunca chega, isso daí, às vezes, é um livramento de Deus. Então, quando você enxerga pela ótica de Deus, a ansiedade vai embora, porque você fala assim, no teu tempo as coisas vão acontecer. Principalmente porque a gente já deixou claro, você está ansioso por uma coisa que ainda não aconteceu. Não aconteceu. E é um desejo da tua alma. Ainda que não às vezes aconteceu. não é o melhor para você. Então é aquele sofrimento por antecipação que não leva a lugar nenhum. E às vezes não é aquilo. Deus sempre sabe, tem o melhor para nós. Então a cura para a ansiedade é você confiar e descansar em Deus mesmo. Eu vou ler para você Filipenses 1. O apóstolo Paulo falando, Filipenses 1, eu acho que 9 e 10. Também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Paulo está dizendo assim, a minha oração por vocês é que você tenha percepção, que você tenha conhecimento. Sim. Gente, sem isso, a gente não mantém uma saúde mental e espiritual. O equilíbrio, né? Sim. Não consegue de jeito nenhum. Sim. Né? Eles têm que... nós temos que entender essas coisas que na Bíblia, às vezes, parece que tem a ver com os outros. Eu quero pegar um texto, e esse é bem desconhecido mesmo, porque tem gente que passa por cima dele, não sabe nem do que está falando. Lá em Filipenses 4, começando no 1, ele diz assim, meus queridos amigos, amo muito vocês, sempre desejando o melhor para vocês. Vocês me fazem sentir muita alegria e me enchem em orgulho. Não duvidem, permaneçam no caminho firmes em Deus. Insisto que Evódia e Sintique resolvam suas diferenças e façam as pazes. Deus quer que os seus filhos não guardem ressentimento. E no 3 ele diz, Císico, como você está aí para ajudá-las a resolver as coisas, faça o que puder por elas. Essas mulheres trabalham pela mensagem lado a lado com Clemente e comigo e com os outros veteranos. A gente lê e fala assim, uau, o que tem a ver esta história, o que tem? Estavam servindo e estavam se desentendendo. Ele está falando de uma coisa comum que acontece conosco hoje. Não adianta se você não conhece nem a Síndica, nem a Evódia. Ele está falando assim, tem duas mulheres que estão fazendo a obra e estão se desentendendo, sabe? Elas estão sendo afetadas por alguma coisa. Aí ele chama toda essa gente e fala, vão lá mediar, trabalhar para que elas tenham paz, para que elas tenham paz, de Deus é um reino sabe? de paz. Para que o evangelho seja verdadeiro. Sim. Como é que você vai dizer que é cristão, que é evangélico, tudo, se acontecem essas coisas, se você não consegue superar outras coisas, inclusive se você não consegue superar o estado, o transtorno de ansiedade, caracterizado como doença na tua vida. Eu não estou falando daquelas pontuais que eu e você vamos ter. Sim. E mesmo assim a gente sabe o caminho para resolver, né? Sim. Eu não sei também se eu já contei aqui, porque a gente prega na rádio, prega para as mulheres e acaba contando tantas vezes, mas uma vez o Sanderson, meu marido, chegou para mim e falou, nós temos um atendimento à noite. Uhum. Você vai comigo, nós vamos atender um casal. E aquele dia tinha sido péssimo para mim, assim, desde o físico eu não estava bem, sabe aqueles dias que o organismo mal-estar, eu não estava bem e tudo mais, era a última coisa que no meu emocional, na minha vontade, eu queria, era ir socorrer um casal um casal necessitado. E no caminho, ele começou a me dar alguns detalhes do que nós íamos ouvir, para eu me preparar, e quando ele foi falando o tamanho do problema que nós íamos enfrentar, eu comecei a ficar taquicárdica, eu comecei a ter uma crise de ansiedade, porque eu não estava boa, não estava bem, e ouvi coisas ainda mais assim. Então, eu percebi que eu estava tendo uma crise de ansiedade, e não era bom ficar assim, e ele foi falando,
Até que eu analisasse as coisas, de repente a gente estava na porta da casa deles. E isso fazia tanta diferença para mim. Eu estava mostrando no meu físico que eu estava assim, porque assim que nós entramos, abriu a porta, ela falou assim, você não está bem? Eu falei, ai, não estou não. Ela falou que é uma aguinha, eu falei, quero. Porque enquanto ela foi buscar água, eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, eu estou aqui, eles precisam muito mais, eu sei que eu não estou bem. Eu tive um momento de oração que quando ela chegou com a água, você já estava eu vendo. era outra, Conceição. Esse é o caminho, esse é o caminho. Não é um caminho, O que é o reino? é a prática. O que nós falamos que é o reino de Deus? O que a Bíblia diz que é o reino de Deus? Gozo, paz e alegria no Espírito. Quer dizer que quando você perdeu o controle, saiu fora de gozo, paz e alegria no Espírito, você está num outro reino, você tem que voltar. Foi o que você fez, da sua carne, da sua alma, da sua emoção que está acelerada. Então, quando você se volta para esse reino, para esse Espírito Santo maravilhoso, você encontra ali, salvo, como a gente falou aqui, quando é um caso clínico que precisa de um tratamento com remédio ou vitamina, suplemento de alguma coisa, que o médico é quem vai cuidar. A gente está cuidando aqui da parte da Bíblia. Esse falar do reino, Mirtz, essa paz, esse gozo, é para todos. Você buscou no momento que você precisou e encontrou. E tanto é que, Conceição, que na sequência que eu li desse versículo para você, que eu li para você Filipenses 4, de 1 a 3, ele falando de mediar tudo, no versículo, eu li do 1 a 3, no 4, olha o que ele vai dizer. Alegrai-vos sempre no Senhor. Sim. Outra vez digo, alegrai-vos. Aí ele vai dizer, seja a vossa moderação. Então, ele diz assim, depois que vocês fizerem isso, o que vai acontecer é que vocês vão... sentir a alegria do Espírito. Do Espírito. Sim. Isso vai acontecer. Uma alegria que não tem a ver com que as coisas melhoraram, está tudo bem, né? Quando a gente tem qualquer coisa relacionada à ansiedade, seja o que for, seja pequena, média ou grande, é um problema da nossa emoção. A tua emoção está descontrolada. Sim. O que o Espírito Santo fez com você naquele momento? Ele controlou a tua emoção. Não, porque... A tua emoção foi para o lugar onde ela deve ficar, sabe, Mirtz? É o que eu li para vocês. Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, fazei conhecido diante de Deus, tá? Com petição, com súplica e oração de graça. Foi o que eu fiz na hora. Tem que vir a sua memória e você fazer na hora, porque vai aquela paz que você tem todo entendimento. Você poder ouvir e ainda constatar que o que você está ouvindo ali, perto do que você estava sentindo, minha filha, né? Sim. Você vê que o teu você problema não tinha, é tão meu pequeno. Probleminha teu era desse tamanho, não tinha nada a ver, sabe? Sim. Então, queridos, nós falamos a ansiedade à luz da Bíblia para lembrar, porque quando o mundo procura realmente cura e tudo para isso, a Bíblia já nos ordena isso como mandamento. Levar cativo ao Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Sim. Né? Era o que a gente tinha para você hoje. O tempo é curto, né, Mirtz? O tempo é curto, a gente promete que volta até a falar sobre esse assunto de novo, né? Sim. Quantas vezes for necessário. E para isso, é só você estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.